E vamos finalizar com a terceira função, onde os projetistas utilizam esse capacitor entre os terras. Para isso, eu vou lhe mostrar ali na TV, né? Eu vou lhe mostrar num circuito integrado, para que você entenda. Então, continue assistindo esse vídeo, que agora eu vou te mostrar lá na TV a terceira função. Para finalizar com a terceira função do capacitor entre os terras, é necessário que você entenda pelo menos esse diagrama que nós temos aqui em frente. Eu estou aqui com o diagrama em blocos do U4002, esse circuito integrado, e aqui eu tenho uma parte do esquema elétrico desse CI. Então analisa o seguinte: esse circuito integrado, ele é híbrido. Uma parte dele tem um circuito de controle, dá para perceber aqui pela presença dos barramentos I2C, então tem o SDA e SCL, aqui embaixo eu continuo tendo SDA e SCL. Isso indica que este CI, ele tem um circuito de controle, um circuito de baixa potência. E do lado de cá, nós temos o CI com circuitos que tem uma potência superior ao circuito de controle. Então dá para ver aqui várias comunicações, como o BAT ID, né? O VDD Câmera Sensor e assim por diante, não é? Ok. O que significa dizer que esse CI é híbrido. Ele tem uma parte de controle e uma parte de potência. O fabricante, ele indica para nós que esse CI, ele vai ter 2 terras distintos. De que forma? Mostrando para mim qual é o terra de potência e qual é o terra do circuito de controle. Perceba, o terra de potência, ele grifa aqui como PGND. O que é que ele quer dizer com isso? Que esse GND é relativo ao terra de potência. Perceba que a minha bola A9 está conectada ao terra de potência, ao PGND. Já se a gente baixar para a bola E9, a gente vai ver que só tem escrito GND, ou seja, esse GND é para o circuito de controle que está dentro desse CI, e o PGND é para o circuito de potência que aqui se encontra. Entendeu agora? Pronto. Veja que o trabalho desse circuito de potência, ou desses circuitos de potências que estão aqui embutidos, geram interferências, ruídos, que podem chegar do lado dos circuitos de controle. Entendeu? Então, o que é que o fabricante faz na prática? Ele vai colocar um capacitor do GND, do circuito de controle, para o PGND do circuito de potência. Essa é mais uma função do capacitor entre terras. É por isso que você vai encontrar em alguns circuitos, como placa-mãe de notebook ou PC, como placa-mãe de TV, como placas de telefone celular, você vai encontrar capacitores ligados do terra para o terra. Então, quando você encontrar um capacitor ligado do terra para o terra, pode ficar certo que ele está ligado de um terra de potência, um PGND, para um terra de controle, que é o GND. Muito bem. Eu vou finalizar aqui na lousa mostrando para você esta conexão. Então, de acordo com o que você viu ali na TV, aquele circuito, ele sendo híbrido, ele tem condições de internamente o circuito de potência gerar ruídos que interfira no circuito de controle dele. Então, para isso, o fabricante vai colocar um capacitor entre terras, para que o capacitor faça a mesma função para esse CI que o capacitor desenvolve na fonte chaveada. Então ficaria dessa forma, né? Eu teria um circuito integrado com um determinado pino
este pino pertencendo a um circuito de potência. Então vamos colocar aqui um circuito de potência conectado a este pino, que vai fazer uma ação para alguém, né? E que precisa de um terra. Então veja, esse é o terra do circuito de potência. E eu tenho um circuito de controle. Deixa eu diminuir aqui, aumentar aqui, digo aqui o espaço. E eu tenho também um circuito de controle dentro deste CI, conectado ao terra dele, né, que é o terra, tá aqui, do circuito de controle. Só que aí é o seguinte, esses terras, mesmo eles estando conectados diretamente na placa, você vai dizer assim, mas lá na fonte chaveada eu entendo, tinha geração de frequências porque eu tinha dois enrolamentos, mas aqui não é uma conexão só, não é o mesmo terra. Justamente, este é o problema. Só que quem está ligado neste mesmo terra aqui é um circuito que tem capacidade de produzir ruídos. E aí, como esses ruídos, como esse circuito produtor de ruídos está conectado ao mesmo terra, tem um circuito de controle, a tendência são os ruídos produzidos por esse circuito e influenciar no trabalho, porque os ruídos irão ser induzidos nesse terra aqui do circuito de controle, e o circuito de controle não pode sofrer nenhuma alteração, principalmente quando a gente fala de circuitos que tem como prioridade trabalhar dados de informações, como os barramentos SCL e SDA, onde no SCL eu tenho pulsos de sincronismo, que não podem ser confundidos com frequências espúrias, e principalmente o SDA, que são pulsos de dados, informações, para que o CI execute determinadas funções, entendeu? Então, neste caso, o circuito de potência vai ser identificado como PGND, mostrando para você que esse PGND pertence ao circuito de potência e que o GND pertence simplesmente ao circuito de controle. E que quando você enxergar numa placa, seja de qualquer equipamento for, um capacitor ligado de um terra para o outro terra, você não estranhe, que você já fique ciente que esse capacitor ele deve eliminar as interferências causadas pelo circuito de potência. Como as interferências elas são variáveis, perceba que esse capacitor vai se carregar com essas interferências do mesmo jeito que o capacitor da fonte chaveada se carrega com as interferências produzidas tanto do lado primário como do lado secundário. Ok? Pronto. Com essa explicação aqui, eu concluo a parte teórica dessa aula. Agora eu vou para a bancada, eu vou mostrar numa fonte chaveada exatamente o comportamento do transistor chaveador funcionando e gerando as interferências, gerando os espúrios. Tanto os espúrios gerados de um lado do capacitor, como os espúrios gerados do outro lado do capacitor, né? Tanto do terra quente, hot, como do terra frio, cold. Por isso, não sai daí não. Continua assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou para a bancada. Essa é a placa-fonte de uma TV digital Samsung. Essa placa pertence a uma TV de 32 polegadas. Aqui podemos ver a delimitação entre o lado quente dessa fonte e o lado frio. De que forma? Através dessa faixa branca. Então perceba que essa faixa branca ela vai passar por baixo do transformador chopper, delimitando que deste lado direito do chopper, onde nós temos a entrada da rede elétrica, nós temos o lado quente. Portanto, o terra quente ele vai ficar deste lado, do lado direito. Agora vamos para o outro lado. Neste lado de cá, nós temos o terra frio. A inscrição frio está aqui, cold,
Ou seja, veja que cold está do outro lado da delimitação da linha branca. O terra quente, ele é facilmente identificado pelo negativo do capacitor de filtro. Então aqui nós temos o negativo do capacitor de filtro, né? Então aqui nós temos um terra quente. Por quê? Porque os semiciclos negativos da rede retificados pela BR seguem para esta placa positiva do capacitor de filtro principal da fonte. Em contrapartida, o terra frio, ele será encontrado em qualquer um dos capacitores eletrolíticos de filtro que se encontre do lado cold dessa placa. Muito bem. Seguindo então, existe um capacitor que já dá para você perceber aqui, que está conectado tanto do lado quente como do lado frio. Este é o nosso capacitor entre terras. Tá vendo aqui? Ele é o CY808S. Portanto, este capacitor faz a conexão entre os terras dessa fonte. Eu vou virar a placa para a gente enxergar melhor os terminais desse capacitor. E aqui está. Dá para ver o capacitor conectado de um lado para o outro. Essa faixa preta aqui é a mesma faixa branca que nós vimos no lado de cima da placa. Então perceba que da mesma forma que a faixa branca, essa faixa preta identifica quem é o lado quente e quem é o lado frio. Note que a parte de cima dessa placa, ele tem dizendo frio, cold. Então eu tenho um terminal do capacitor ligado no lado frio. Tá vendo aqui, ó? Esse terminal aqui do capacitor está ligado no lado frio, que é esse lado aqui, ó. Em compensação, este outro terminal do capacitor aqui está ligado para o lado hot, para o lado quente. Então este é o capacitor que está conectado entre os terras e que tem a função de eliminar as interferências produzidas pelo elemento chaveador dessa fonte. Perceba que a serigrafia na placa é a mesma, CY808S. Eu agora vou medir a diferença de potencial que existe entre os terminais desse capacitor. Eu conectei a ponta de prova negativa do multímetro no terminal do capacitor que está voltado para o lado hot da placa, como você pode perceber aqui, e eu vou medir com a ponta de prova positiva o terminal que ficou no lado cold da placa. Eu vou alimentar essa placa com uma tensão de 110 volts. Para isso, ela está sendo alimentada por esse estabilizador de tensão, que vai me converter de 220 para 110. Seguindo em frente, eu agora vou ligar o meu estabilizador de tensão. Estabilizador ligado. A fonte já está alimentada. O multímetro digital está configurado para 1000 volts DC. E eu vou medir a tensão no capacitor de filtro principal. Então, este aqui é o positivo do capacitor de filtro. E o multímetro indica lá uma tensão de 177 volts. Como você sabe, no capacitor de filtro que nós encontramos é a tensão máxima da rede. Ok. Veja que um terminal, uma ponta de prova do multímetro digital já está conectado ao negativo não, está conectado ao terminal do capacitor que fica entre os terras. Eu vou diminuir a escala do multímetro para cerca de 20 volts DC para poder fazer a medição dessa tensão. Então, neste caso, eu vou medir do outro lado do terminal do capacitor, que é justamente esse aqui,
ponta de prova conectada no outro lado do terminal, para você ver a diferença de potencial que existe entre os terras deste transformador. Aí está, 5,3 volts com a ponta de prova conectada entre os terminais do capacitor. Se um terminal do capacitor está no terra frio e o outro terminal do capacitor está no terra quente, então veja que em cima do capacitor eu posso medir uma queda de tensão. Essa queda de tensão é de 5,3 volts. Lembrando a você que essa queda de tensão é relativa à fonte de alimentação. Como eu estou entrando com 110 volts, então a tensão entre as placas desse capacitor, a diferença de potencial, está na faixa de 5 volts. Se eu ligar essa placa diretamente em 220, a tensão em cima do capacitor sobe para mais de 300 volts e, claro, a queda de tensão entre os terminais do capacitor, que fica entre os terras, também subirá. Mas por aqui você já percebeu que entre os terras existe um nível de tensão, existe uma diferença de potencial. A análise agora será feita através do osciloscópio. Eu estou com a fonte ligada, né? Estou com o osciloscópio ligado. A ponta de prova terra do osciloscópio está no negativo do capacitor de filtro principal, ou seja, no terra quente. E agora eu vou proceder com os testes. Primeiramente, antes de tudo, eu vou verificar a pulsação no dreno do MOSFET, para poder a gente verificar essa questão dos valores de tensão dos pulsos. Então tá aqui, conectei a ponta de prova do osciloscópio no dreno do MOSFET. Neste caso, o que nós temos é isso. Então essa é a pulsação no dreno do MOSFET, justamente onde está a ponta de prova do osciloscópio. Perceba que a tensão média neste ponto é de 174 volts, né? Dá para você ver aí, canal 1, tensão média na faixa de 172, 174 volts. E que a amplitude dos pulsos está na faixa de 260 volts. Ok, nós temos uma frequência que varia ali entre 198 e 240 kHz. Agora eu vou seguir diretamente para o capacitor que fica entre os terras, que é justamente esse aqui. Eu vou medir, claro, o terminal que está no terra quente, porque a minha referência terra é o terra quente. Então eu tenho que medir o lado do capacitor que está no terra quente. Pronto, estou conectado aqui no terminal do capacitor que fica voltado para o terra quente e vamos dar uma olhada na questão dos ruídos. Perceba que sim, nós temos ruídos, tá vendo? Da mesma forma que nós estudamos lá na aula teórica, perceba aí a presença dos ruídos neste lado do capacitor. Eu agora vou medir o pino do capacitor que está conectado no terra frio desta placa. Para isto, eu já conectei a garra jacaré negativa da ponta de prova do osciloscópio aqui no terra da placa, de uma forma que ambas fiquem em comum, como você está vendo aqui. E agora eu vou proceder com a medição neste lado do capacitor, para que você possa enxergar o ruído provocado neste lado também. E aqui está. Perceba que nós temos ruído tanto de um lado como do outro. E é justamente para isso que o capacitor existe, para evitar que o ruído provocado deste lado ele venha para o lado de cá, para o terra quente, e evitar que o ruído do terra quente ele siga para o lado de lá, para o terra frio. Ou seja, o capacitor elimina
as interferências tanto vindas de um lado como do outro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar este capacitor do lugar e vou ligar a placa sem ele e fazer novamente a medição desses pulsos. Veja que o capacitor utilizado para fazer o isolamento entre os terras da fonte chaveada é do tipo Y, como tínhamos comentado lá na teoria. O capacitor já está fora do lugar, a fonte já está energizada e agora eu vou verificar junto com você o pino do capacitor que fica do lado hot da placa. Então, neste caso, tá aí, ponta de prova do osciloscópio conectada neste pino do capacitor, e o que vemos na tela do osciloscópio, no ecrã do osciloscópio, é justamente esse nível de interferência. Resumindo essa aula prática, o que ficou constatado? Sem o capacitor, você viu que os ruídos continuam sendo produzidos, ou seja, é natural do chaveamento do elemento chaveador. Ele vai chavear, o ruído será produzido, esse ruído será reproduzido lá no secundário, porque o secundário também estará pulsando, produzindo o seu ruído, e esses ruídos chegando até os terras, como você acabou de ver. Então veja, a tendência desses ruídos é que eles interfiram um no outro. O ruído do primário seja transportado para o secundário e vice-versa. Quando se coloca este capacitor, o capacitor na realidade se carrega com os ruídos, ou seja, ele passa a ser um consumidor. E dessa forma, ele livra esses terras, tanto primário como secundário, de ficarem à mercê dessas interferências. Ou seja, o capacitor realmente será a carga dessas interferências, tanto de um lado como do outro. Então, gostou dessa aula? Viu como é que o capacitor entre terras, né, entre os terras, ele faz a sua função e faz de uma forma brilhante, né? Independente das frequências serem geradas, você viu, sem ele no circuito a frequência é gerada. Com ele no circuito ele vai acumular aquelas frequências, ou seja, as frequências que você viu, ele vai acumular aquelas frequências e vai fazer com que elas não trafeguem de terra para terra. Acredito que agora, com essa aula prática, você tenha tido uma visão melhor da explicação teórica aqui, não é? Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like para poder manter o nosso canal em atividade. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, que é para poder... e ative o sininho, que é para poder receber avisos de novas postagens. E se você quer que alguém cresça no conhecimento junto com você, compartilhe esse vídeo com aquele que você ama, para que ela também se beneficie do conhecimento. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau para vocês.